Então, para a gente não ficar somente na teoria, eu vou apresentar para vocês a partir de agora um caso clínico, onde eu abordarei ao longo de 3 vídeos essa semana, desde o seu planejamento, passando pela técnica de execução das facetas em resinas compostas selecionadas, até o impacto no sorriso final de nossa querida cliente. Será um conteúdo incrível e de muito valor, para que você possa entender um pouco mais sobre a minha filosofia. Acompanhe com muita atenção cada vídeo. A diferença está exatamente nos mínimos detalhes. Então vamos lá? Então, pessoal, antes de começar a apresentar o caso clínico, eu gostaria de fazer uma analogia para que vocês pudessem entender melhor como funciona o raciocínio na composição de um sorriso personalizado. E essa analogia, eu queria que vocês pensassem e imaginassem um quadro. Pense em um quadro bem famoso, um quadro de um artista renomado, muito caro. Será que esse quadro por si só é tão bonito e tem um real valor de decoração se ele não tivesse emoldurado? Agora, imagine se ele tivesse emoldurado, mas ao invés de estar emoldurado com a moldura adequada, ele estivesse emoldurado com a moldura inadequada. Será que ele conseguiria assim apresentar e refletir o seu real valor? Claro que não. Para que esse quadro tenha um valor adequado, ele precisa estar sim emoldurado para sua composição, mas precisa também ter a moldura adequada que combine com aquele quadro e assim ele consiga refletir a beleza e a mensagem que aquele quadro queria passar e assim decorar sua residência, sua casa ou aquele ambiente da maneira oportuna. Agora imagina se esse quadro, mesmo com a moldura adequada, estivesse emoldurando um ambiente inapropriado. O que é que vocês acham de um quadro como esse, bonito, caro, mas decorando um ambiente como esse, uma academia de ginástica? Será que esse quadro estaria correto nesse ambiente? Eu acho que não, e eu tenho certeza que um quadro muito mais simples, como uma pessoa malhando, equipamentos de ginástica, estaria muito mais apropriado para compor esse ambiente do que um quadro caríssimo como esse. Seria desperdício de dinheiro e falta de inteligência arquitetônica. Agora, se esse quadro estiver encaixado, inserido em um ambiente apropriado, aí sim esse quadro vai elevar aquele ambiente e vai realmente refletir aquilo que aquele quadro quer passar. Por que eu estou falando isso com vocês? Quando a gente fala de sorriso, a gente tem que falar na arquitetura do sorriso. E quais são esses elementos que a gente compara com quadro, com moldura em um sorriso? No nosso sorriso, a gente tem que avaliar alguns elementos, dentre eles os lábios, a arquitetura gengival desse paciente e os dentes. Os dentes, sim, são um elemento importantíssimo na composição de um sorriso, mas ele por si só, isolados, não refletirão aquele sorriso perfeito que a gente quer proporcionar para o nosso paciente. A gente precisa entender como funcionam esses elementos em harmonia, ou seja, avaliar a exposição gengival do paciente, avaliar suporte labial do paciente frente a esses dentes, avaliar proporções dentárias, largura, altura, posicionamento de borda incisal e aí sim, se a gente conseguir encaixar, inserir esses 3 elementos dentro de um mesmo sorriso, aí sim a gente vai conseguir atingir aquele sorriso almejado, que é um sorriso bonito, porém personalizado. Mas ele não tem que ser personalizado apenas para essas 3 estruturas, mas também para o perfil facial daquele paciente. Precisamos saber avaliar o perfil facial daquele paciente para que a gente consiga inserir esse sorriso da maneira mais adequada possível. E o mais importante de tudo, dentro do perfil psicológico desse paciente. Isso é muito importante. Imagina se você pega uma paciente não muito extrovertida, uma paciente acanhada, tímida, e você proporciona para ela, sem analisar o perfil psicológico dessa paciente, um sorriso extremamente branco, um sorriso imponente, um sorriso que assim que ela chega nos lugares as pessoas enxergam ela logo. Você acha que essa paciente acanhada, que essa paciente tímida iria se enxergar nesse sorriso? Você acha que ela ficaria satisfeita ou esse sorriso chamativo ia acabar incomodando essa paciente ao invés de deixar ela mais tranquila, mais feliz, mais alegre com aquele sorriso? Pois é, a gente tem que ter cuidado com isso. Agora, o mesmo sorriso com dentes brancos imponentes pode ser inserido em outra paciente
e neste caso ser muito bem enquadrado. Ou seja, uma paciente extrovertida, uma artista de televisão, uma atriz de novela, uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de fazer stories, que gosta de aparecer. Esse sim seria o sorriso adequado para essa pessoa. Ou seja, o mesmo sorriso em perfis psicológicos diferentes não se enquadrariam da mesma forma. A gente tem que saber avaliar muito bem isso para a gente não acabar tendo surpresas desagradáveis ao longo de nossa carreira. Às vezes a gente acha que o paciente vai ficar tão feliz e no final, se a gente não souber filtrar esse perfil psicológico desse paciente, a gente pode levar o tratamento a um desastre no encaixe da personalidade proposta pelo sorriso e o perfil psicológico daquele paciente. Aí sim você conseguiria chegar em um sorriso personalizado e conseguiria a satisfação total dessa paciente. O caso que eu trouxe para apresentar para vocês aqui é um caso muito interessante. E quando a gente começa a falar de transformação do sorriso, hoje em dia está muito comum isso, mas eu gostaria de reenfatizar a importância de um protocolo fotográfico antes de iniciar qualquer tratamento reabilitador que tenha a ver com o sorriso. Hoje em dia, a fotografia chegou na odontologia justamente para somar, para nos ajudar a ter mais visualização. Quando a gente enxerga um paciente numa anamnese clínica, a gente consegue observar certos parâmetros, mas quando a gente enxerga esse paciente em uma análise estática, através das fotografias, a gente tem o poder de enxergar coisas que através da análise dinâmica a gente não consegue observar. Quem fotografa sabe muito bem o que eu estou falando, como o advento das fotografias dentro da rotina do dentista tem ajudado a gente a evoluir na aquisição dos resultados obtidos para os nossos pacientes. Pois é, quando a gente faz análise fotográfica, a gente tem que fazer fotografias intraorais, onde a gente vai focar em estruturas intraorais, dente, gengiva, posicionamento de zênites, e temos que fazer também as fotografias de face e fotografias focadas no sorriso. E isso variar as angulações, fotografias frontais, fotografias com lábio em repouso, fotografias de paciente com sorriso forçado, com sorriso normal, o máximo de informação possível para que a gente consiga avaliar esse paciente mesmo ele não estando sentado em nossa frente. Porque muitas vezes fazemos essas fotografias, analisamos o paciente e depois que esse paciente vai embora, a gente acaba observando e avaliando aquele caso de maneira mais minuciosa, para que assim a gente consiga personalizar ainda mais aquele sorriso com esses elementos que eu citei para você: lábio, gengiva, dentes, perfil facial, tá bom? Então, quando a gente começa então a analisar o sorriso depois da fotografia, a fotografia que eu gosto de observar bastante é essa fotografia de lábio em repouso, porque essa fotografia me diz muito. Quando a gente está falando, na verdade, é o momento que a gente mostra os dentes. Então, a gente sempre quer um sorriso bonito ao sorrir, mas pouca gente sabe que a gente mostra muito mais o dente quando está falando do que quando a gente está sorrindo. Nós somos muito mais observados durante o dia nesse ato, porque a gente fala muito e sorri pouco, né? A gente não fica sorrindo o tempo todo. Então a gente tem que ter um sorriso saudável e uma fala também saudável, uma fala que retrate a jovialidade daquele paciente. Por isso, essa análise do lábio em repouso é muito importante. E nessa análise a gente observa quanto de exposição dentária a paciente ou o paciente mostra nessa posição de repouso. E a gente observa que essa paciente mostra pouco para a idade dela. Era uma paciente com aquele perfil que eu falei para vocês, um perfil extrovertida, que queria ser sensual, queria chamar a atenção. Então, a gente observa que ela mostra em torno de 0,5 a 1 milímetro de dente em lábio em repouso. E isso causa o sorriso dessa paciente um envelhecimento. Por quê? Ela fica envelhecida. Quando a gente envelhece, os tecidos, o conjuntivo, o colágeno reduz e a nossa carne cai. E assim a gente mostra muito mais os dentes inferiores do que os superiores. Por isso dá um envelhecimento quando a pessoa não mostra tanto dente nessa posição. E uma mulher tem que mostrar entre 3 a 5 milímetros de dente em lábio em repouso para que ela consiga ter o sorriso, a fala sensual, para que ela consiga ser sensual. Por isso que a mulher faz aquela famosa foto do biquinho, né? Porque ela quer ser sensual. E quando a gente faz o bico, a gente mostra mais os incisivos nessa posição.
Outra fotografia que a gente analisa bastante é o sorriso amplo da paciente. E a gente percebe ao analisar esse sorriso que a paciente tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas, apesar dela ter uma saúde dentária e uma saúde gengival. Só que a gente tem que se lembrar, a saúde é um bem-estar físico e psicológico, e não apenas físico como antes erroneamente a gente acreditava. Por isso, essa paciente me procurou, ela não estava feliz com o sorriso dela, ela achava que ela tinha um sorriso envelhecido, que por mais que ela sorrisse feliz, ela não retratava a felicidade do sorriso dela. E por que que isso acontecia? Quando a gente observa, a primeira coisa que a gente observa é traçando uma linha entre o canino do lado esquerdo ao canino do lado direito. E a gente percebe que forma uma linha reta passando pelos incisivos centrais. Só que isso está errado. Lembra daquele desenho que a gente fazia na infância, que a gente faz duas bolinhas nos olhinhos, uma bolinha no narizinho e a boquinha? Quando você quer mostrar que aquele bonequinho está feliz, a gente faz a boquinha de que formato? A gente faz uma parábola ascendente. Justamente porque o lábio inferior também faz uma parábola ascendente quando a gente está sorrindo. E se a ponta dos dentes fizerem essa parábola do canino ao canino passando pelo incisivo, a gente vai ter duas parábolas paralelas. E isso vai retratar muito mais felicidade ao sorriso de todos os nossos pacientes. E pelo contrário, quando faz uma linha reta, a gente retrata seriedade, mesmo que os lábios estejam felizes, aquele sorriso é um sorriso contrastado, ou seja, um sorriso que não retrata aquela felicidade que a paciente queria mostrar. E pelo contrário, quando a gente tem desgaste dos incisivos e os caninos ficam muito mais abaixo, a gente faz uma curva invertida entre o posicionamento das bordas dos dentes e retrata infelicidade, retrata tristeza. Não é o caso dessa paciente. O dela, se a gente observar, a gente traça uma linha reta e retrata seriedade. A gente também observa que essa paciente tem uma característica muito interessante. Ela tem um sorriso gengival. Só que vocês observam que o sorriso gengival dela é apenas na porção posterior. Ou seja, a parte anterior o sorriso está normal, mas a parte posterior tem muita exposição gengival. E por que que ninguém gosta de ter muita exposição gengival? Porque você lembra na sua primeira infância, quando você tinha dentes descidos, quando você estava trocando de dente? Pois é, essa é a fase que a gente tem aquela gengivona. Então, o sorriso que expõe muita gengiva é um sorriso que infantiliza a pessoa. E a pessoa, quando está na adolescência ou na idade adulta jovem, ela quer mostrar maturidade, ela quer parecer mais velha. Não tão velha, mas ela quer retratar a idade que ela realmente tem. E com o sorriso gengival, a gente sempre fica um pouco infantilizado. Certo? Por isso, a gente observa isso também para quando a gente for fazer o planejamento dessa paciente, a gente aponte todas as coisas que poderiam ser melhoradas e através das medidas a gente vê o que é que pode ser feito, sempre pensando na outra etapa também, tá bom? Quando a gente vai para a fotografia intraoral dessa paciente, a gente percebe que ela tem saúde, né? Saúde dentária, saúde gengival, esse não é o problema dela. Mas, logo de cara, observamos que ela tem uma mordida topo a topo, onde não tem transpasse dentário. E assim, ela não tem overbite nem overjet, o que prejudica as guias de desoclusão dela. Então a gente anota todos os achados, para que depois, juntando todos, nós possamos fazer o planejamento da forma mais adequada para ela. Qual foi então o tratamento proposto para ela? A gente levou ela para o centro cirúrgico e propomos um aumento de coroa clínico de forma estratégica, sempre baseado nas fotografias tiradas dela. Porque assim, com as fotografias projetadas na tela do meu centro cirúrgico, eu consigo conduzir minha cirurgia e fazer aumentos de forma adequada, já visualizando o sorriso final dela. Fizemos então um enceramento diagnóstico, onde nesse enceramento diagnóstico fizemos todos os testes, qual seria o volume adequado, qual seria o comprimento adequado para que ela expusesse a quantidade de dente adequada naquela posição de lábio em repouso e quanto esse dente deveria crescer para cima também. Então fazemos o planejamento através do enceramento de quanto esse dente deve crescer para baixo, em direção à borda incisal, mas também para cima, em direção à gengiva. Por isso, pessoal, essa fase de planejamento é fundamental para que a gente consiga sempre trabalhar
sabendo o que está fazendo e não propondo um sorriso para essa paciente sem saber o que está acontecendo e simplesmente no final a gente descobre. A gente pode acertar algumas vezes, mas também tenho certeza que iremos errar em muitas outras também. Sempre de forma planejada. O planejamento reverso é algo que revolucionou a odontologia, pois assim a gente consegue controlar o nosso paciente desde o momento inicial, né? A gente às vezes acha que tem que fazer desgaste no paciente, mas a gente percebe através do enceramento diagnóstico que muitas vezes aquela faceta em resina, aquela lente de contato vai ser apenas aditiva, pois queremos ganhar volume no sorriso dela. Por isso é muito importante o planejamento reverso. Se você é um dentista e quer fazer facetas em resina composta, eu oriento que você insere os seus casos. Aí muita gente me fala, poxa Felipe, mas é difícil encerar, eu não tenho aptidão, eu não tenho habilidade. Eu digo para você que você só vai conseguir desenvolver a sua habilidade quando você começar a treinar. Obviamente, no início é difícil para todos, foi difícil para mim também. Mas se você se der a oportunidade, comprar um encerador eletrônico, leve para sua casa, pegue alguns modelos, treine, eu tenho certeza que você vai evoluir. E isso não vai te fazer evoluir apenas no enceramento, mas vai te fazer evoluir na execução das facetas em resina composta. Porque se é difícil encerar com cera fora da boca, em um ambiente que não tem saliva, que não tem lábio, uma coisa que você pode consertar, acertar, errar, tirar, refazer. Imagina na execução das facetas em resina composta, que você tem uma condição totalmente atípica, boca, saliva, paciente, um material muito mais difícil de trabalhar que é a resina composta. Imagina, será que você vai conseguir proporcionar àquele paciente a anatomia adequada? Claro que não, pessoal, precisamos treinar. Tudo na vida é treino. Nem todo mundo nasceu talentoso, mas tenha certeza que é muito mais importante o quanto você treina, o quanto você esforça, o quanto você quer melhorar, do que simplesmente nascer talentoso. Isso a gente consegue ver em vários exemplos de várias profissões e não apenas na odontologia, tá bom? Por isso, a gente propôs então esse enceramento para ela, onde a gente estava ganhando não apenas comprimento vertical para baixo e para cima, mas também volumização. Ela queria ter um sorriso mais imponente. Para isso, precisamos reduzir o corredor bucal dela, abrir o arco da maxila para que o sorriso fique mais amplo, expresse mais presença e personalidade. Fomos então para o Spa Day e no Spa Day propomos reabilitar essa querida colega com 6 facetas em resina na parte anterior e 4 lentes de contato Cadicam na parte posterior. Por quê? Eu gosto muito dessa reabilitação mista. Eu percebi ao longo do tempo que fazendo facetas em resina composta, quando a gente quer ganhar comprimento na região de premolar, a gente quer que os premolares fiquem mais compridos em direção ao incisal, a gente acaba fazendo que esse premolar tenha mais incidência de fraturas, visto que a resina composta é um material, se comparado à cerâmica, mais frágil, né? Então, hoje em dia eu gosto muito de fazer reabilitações mistas. Eu faço na parte anterior, onde eu posso controlar aquela anatomia, onde eu posso controlar as guias e dar a estética e a naturalidade que eu amo, que eu sou apaixonado pelas resinas compostas, pela característica biomimética que a resina tem. Eu faço na região anterior, quando a paciente proporciona isso, facetas em resina composta, e na parte posterior, sempre que quer aumentar comprimento vertical em direção à bota sisal, eu opto pelo laminado cerâmico através da odontologia Cadicam que eu trabalho hoje dentro do meu consultório, que isso me ajuda bastante. Agora, para você que não tem Cadicam, para você que não trabalha com tecnologia digital, não fique triste. É uma ilusão, é uma coisa muito errada passar para todos os dentistas de que só funciona tratamentos com odontologia digital. Isso é um grande erro. A odontologia funciona de qualquer forma. A odontologia digital simplesmente veio para agilizar os processos, deixarem os processos mais previsíveis. Mas não significa que se você moldar o seu caso, encaminhar para o seu protético e ele proceder da forma antiga, que não é errada, tá certo? É a forma mais antiga. Hoje existe uma forma que tem uma certa agilidade e facilita com que eu, por exemplo, receba paciente de outros estados, de outros países e assim eu consiga ter agilidade no processo de reabilitação daquele paciente.
mas não significa que eu vou atingir resultados muito melhores do que com a odontologia tradicional, a odontologia handmade, onde o protético estratifica aquele caso. Pelo contrário, muitas vezes a odontologia estratificada fica até mais bonita, né? Então, não fique triste se você não tem odontologia digital, não é apenas você. Eu sei que na rede social parece que todo mundo tem odontologia digital, menos você, mas isso é um grande equívoco. Os estudos mostram que a população brasileira, pouquíssimas pessoas têm odontologia digital. Se eu não me engano, de 2 a 3% apenas, o que é muito pouco. Todo mundo, na verdade, trabalha ainda com a forma tradicional, que é excelente se você planejar e utilizar protéticos preparados para isso, onde você tem um bom diálogo, uma boa forma, uma boa dinâmica de trabalho e assim você consiga deixar os seus casos personalizados da forma tradicional. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente planeja e como a gente faz a estratificação em casos de resina anterior. Obviamente, todo caso tem suas alterações, mas segue mais ou menos a mesma proposta, tá certo? A primeira coisa que a gente faz é o enceramento diagnóstico. Então essa linha mostra o enceramento diagnóstico proposto para essa paciente. A partir daí, nós fazemos uma guia de silicone, onde a gente vai fazer um corte nessa guia na linha inciso vestibular, para que essa parte da guia mostre exatamente onde está a região vestibular desse dente. Ou seja, essa linha vai nos dar um parâmetro para que a gente saiba durante a nossa estratificação a quantidade de dentina que a gente tem que colocar para que ainda reste espaço suficiente para que a gente consiga fazer a estratificação de esmalte da maneira adequada e assim a gente deixe o valor do nosso dente, que é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de resina composta, de maneira natural. Um valor não muito alto, quando a gente exagera na dentina, nem um valor baixo, quando a gente coloca pouca quantidade de dentina e exagera no esmalte. Quanto mais luz passa por esse dente, quanto mais espaços transparentes, quanto mais esmalte tem nesse dente, mais a gente vai capturar a luz, menos a gente vai refletir aquela luz. E assim a gente vai fazer com que esse dente abaixe de valor. E é uma das coisas mais críticas na reabilitação com resina composta, acertar o valor adequado. Felipe, qual é o espaço que eu devo deixar para a dentina? Qual é o espaço que eu devo deixar para o esmalte? Pessoal, isso é uma coisa muito complicada no meu modo de ver em a gente falar através de milímetros, porque muita gente explica isso dizendo que o esmalte precisa ter 0,5 milímetros para que tenha um valor adequado. Mas você concorda comigo que no olho nu é muito difícil conseguir detectar 0,5, 0,6, 0,3 milímetros? Isso é muito difícil, pessoal. Então, o que é que eu oriento a você? Que você faça e que você entenda os princípios da dentina, entenda os princípios dos esmaltes e domine realmente a resina composta na sua parte filosófica importante para a parte clínica. A gente não precisa se aprofundar muito na filosofia de resina, naquela parte profunda, em todas as partículas, entender tudo sobre BGMA, sobre todas as composições, apesar de ser importante que você tenha uma noção. Mas nas partes importantes para que a gente tenha resultados clínicos importantes, é muito importante que você domine isso. Por quê? Se você domina esse conceito, quando você faz uma estratificação e chega no final e tem aquele dente muito vivo, você vai conseguir detectar que você errou na camada de dentina e de esmalte. Agora, se você não tiver esses conceitos sedimentados em sua mente, em que aumenta valor, dentina exagerada, abaixa valor, esmalte exagerado, dentre outros conceitos, você vai conseguir resultados inapropriados, vai fazer casos de resina e vai chegar no final e vai ficar triste e infeliz com aquele resultado e vai acabar refazendo. Só que se você não identificar qual foi o seu erro, a chance de você errar de novo na nova execução é gigantesca. Porque se a gente não souber o que a gente errou, a gente não sabe o que corrigir e fica simplesmente a critério da nossa sorte. Depois que a gente faz a barreira palatina, a gente vai fazer a primeira camada na nossa estratificação que vai seguir o nosso enceramento. Chegamos então na execução das facetas em resina composta e muita gente ainda tem muita dúvida sobre a qualidade desse material. Para tentar
passar exatamente o que eu penso sobre isso, eu vou iniciar minha linha de raciocínio respondendo a uma pergunta que eu recebo com muita frequência. E eu acho que a sua resposta resume tudo o que eu penso sobre o assunto. E a pergunta é a seguinte: Felipe, um problema das resinas compostas é que elas pigmentam, fraturam, soltam, desgastam e não têm uma boa longevidade. O que é que você acha sobre isso, Felipe? Meus queridos colegas, temos a sorte grande de viver no dia de hoje, uma era maravilhosa na odontologia. Os materiais e as técnicas evoluíram bastante nas últimas décadas e a odontologia adesiva se firmou de forma muito consistente. Eu afirmo isso sem a menor dúvida, já que isso é baseado em uma vasta literatura e confirmada por mim mesmo em minha própria experiência clínica diária. Falo isso de forma bem enfática e sem a menor dúvida, tá bom? A qualidade e a longevidade dos nossos procedimentos e das nossas facetas em resina composta dependem diretamente de nosso discernimento e está ligado diretamente a nós cirurgiões dentistas. Discernimento esse que irá nos conduzir nas nossas escolha pelo material correto para ser executado por uma técnica adequada, seguindo um planejamento apropriado. Pessoal, nós precisamos aprimorar diariamente nossas habilidades, estudando, treinando e nos cobrando em busca da excelência. Precisamos entender a importância de se estabelecer uma oclusão balanceada, com a correta distribuição de forças, tanto na oclusão estática quanto na oclusão dinâmica, pois o entendimento da oclusão é fundamental para a manutenção das estruturas dentárias e preservação a longo prazo de qualquer trabalho reabilitador. Precisamos entender de verdade sobre os diferentes tipos de resina composta existente, de que são compostas e para que servem, quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma delas, e como e quando cada tipo deve ser indicada e utilizada de forma precisa e com segurança. Sem dúvida nenhuma, pessoal, isso faz uma grande diferença. A gente precisa parar de nos vitimizar e ficar justificando nossos insucessos como um mero azar. E como solução, optar por culpar exclusivamente nossos clientes por isso, nos eximindo assim completamente do ocorrido. Na verdade mesmo, a gente precisa fazer jus à nossa especialidade e assim compreender que o tipo de partícula existente, que a diferença de proporções entre carga e matriz, que a forma com que essas partículas são organizadas implicam diretamente em todas as características físicas e mecânicas de uma resina composta, que para se ter um processo de conversão polimérica efetiva, precisamos entender como e por que é imprescindível se usar um adequado equipamento polimerizador, atrelado sempre a uma técnica precisa. Estes e muitos outros conceitos são fundamentais se você busca atingir a excelência na odontologia estética. Saber as diferenças de composições e comportamentos da dentina e do esmalte, entender e dominar as diferentes formas de adesão e assim poder utilizar de forma pontual o sistema adesivo mais adequado para cada tipo de tecido, para cada tipo de situação específica e assim poder aproveitar o que existe de mais moderno e atual em termos de conhecimento científico e tecnológico a seu favor, formando assim a melhor camada híbrida de adesão possível e, consequentemente, tornar os resultados consistentes uma coisa cotidiana e não um mero momento de sorte. Precisamos saber que a sensibilidade pós-operatória não é culpa de nossos clientes, como erroneamente nos induzimos a acreditar. Meus queridos colegas, a culpa é nossa em sua grande maioria. São as nossas escolhas, as nossas condutas que são responsáveis pela maioria dos sintomas desagradáveis nos pós-operatórios de nossos clientes. Leve isso com você. Nenhum cliente fica inventando sintoma. Se ele afirma que está sentindo algo, acredite nele. Se ele não for aquele 1% de cliente, ele estará sim sentindo algo. O cliente pode até inventar a forma com que quebrou um dente, mas ele não costuma ficar inventando um sintoma. Precisamos entender que a estabilidade de cor depende diretamente de nós, das nossas escolhas. Nós que escolhemos as resinas que iremos utilizar em cada caso e em cada situação. O polimento adequado é essencial para se ter uma estabilidade de cor a longo prazo. E para isso, utilizar em sua última camada resinas que por característica e composição nos permitam atingir um polimento adequado é de extrema importância. Precisamos entender e dominar
as técnicas e os materiais para obter uma superfície lisa e polida, e não apenas brilhosa. Muitas vezes vemos um brilho e nos equivocamos que apenas aquele brilho será o suficiente. E aí que está o erro. Brilho a gente consegue atingir facilmente com a pasta de polimento ou inúmeros outros artifícios que facilmente o acendem. E aí que está. Mais importante que o brilho final é a lisura que atingimos nessa superfície pré-polimento. Isso sim será muito importante para se obter uma manutenção desse brilho e assim se atingir uma estabilidade de cor a longo prazo. A grande maioria dos dentistas gastam bastante tempo em estratificações e anatomias rebuscadas, mas quando chegam na parte final, no polimento, muitas vezes por já estarem cansados ou até mesmo por ignorância, infelizmente não dão a devida fundamental importância a essa etapa tão crucial no sucesso do nosso processo. Precisamos entender que para se atingir esse polimento adequado requer muito mais do que utilizar boas e adequadas resinas, requer muito mais do que usar bons materiais. A gente precisa dominar também a forma com que utilizamos e manipulamos essa última camada de resina de esmalte e assim nos cercar de cuidados que nos proporcione a obtenção de uma camada homogênea e bem compactada, com ausência de bolhas, de microporosidades oriundas de falhas operacionais. Essas falhas, se presentes, serão um grande vilão e responsável direto por deficiências na camada de blindagem das nossas facetas e, consequentemente, contribuirão negativamente para a instabilidade de cor, gerando problemas estéticos e um sucesso precoce de todo o tratamento. Agora eu te pergunto, será que as resinas compostas pigmentam, fraturam, soltam, desgastam e não tem realmente uma boa longevidade ou a gente que precisa dominá-la um pouco melhor? Eu queria que você parasse e refletisse um pouco sobre isso. Então, pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, acredito eu que você esteja gostando e acreditando assim como eu neste projeto e querendo fazer das resinas compostas uma parte maravilhosa da sua rotina clínica. Olha, no próximo vídeo que será disponibilizado na quarta-feira, teremos a continuação deste caso apresentado, onde eu mostrarei a vocês, detalhe por detalhe, de como eu realizei a anatomização das nossas facetas em resina composta, seguindo a minha técnica de anatomização regressiva. Não percam por nada, será um conteúdo realmente de extremo valor, tá bom? Agora eu vou te pedir uma coisa, você não imagina a trabalheira que deu para eu idealizar este projeto e para que ele pudesse ser executado com o mesmo capricho que eu faço com as minhas facetas em resina composta. E por isso eu queria pedir para você de coração um pequeno favor, eu gostaria muito de contar com você. Então, eu estou fornecendo esse conteúdo da Semana das Facetas em Resina Composta inteiramente de forma gratuita. E de verdade, eu gostaria muito que você pensasse aí se tem algum amigo, alguma amiga, alguém que você se lembre que você também gostaria que assistisse esse conteúdo, que será disponibilizado ao longo dessa semana. Eu ficaria muito agradecido se você compartilhasse o link desse projeto que está logo aqui embaixo para essas pessoas, porque eu realmente estou fazendo isso com muito carinho, eu gostaria muito que chegasse na maior quantidade de pessoas possíveis. E aí, posso contar com a sua colaboração mesmo? É isso, pessoal, muito obrigado de coração por sua participação no vídeo de hoje e quarta-feira tem mais, viu? Não deixe de verificar seus e-mails ao longo desses dias porque o projeto está apenas começando e vem muita coisa especial pela frente. Fiquem ligados. É isso, um grande abraço e até lá!